Porque está escrito, amém ou não amém? Amém. Hã? Está escrito, né? Então Deus escreveu. Então, baseado nisso, né? Eu coloquei aqui, né? E no início Deus, aí eu coloquei, e no início Deus colocou veste no homem, para cobrir a sua nudez. Então, no início Deus criou os céus e a terra, e no início também Deus vestiu o homem. Amém ou não amém? Amém. Quem está entendendo isso? Olha só que profundidade. No início que Deus cria tudo, também é no início que Deus vai colocar roupas no homem. O verbo homem aqui é o verbo definido, homem e mulher. Aqui está falando do gênero, né, definido, né? Gênero homem com o gênero mulher, né? Verbo masculino e verbo feminino. Então, no início também de todas as coisas, quem colocou roupa no início? Deus. Deus estava criando tudo, e também quando houve a necessidade olha para cá, de vestir o homem, que o homem estava nu, Deus também no início colocou roupa no homem. Por que Deus não deixou o homem no início nu também? Hein? Não, Deus vestiu. Deus vestiu. Então Deus no início colocou roupa no homem e também roupa na mulher. Amém ou não amém? Amém. Agora que vem a melhor parte, né? E no início criou Deus os céus e a terra, e no início Deus colocou veste no homem para cobrir a sua nudez, e o homem escolheu a sua própria roupa. Amém ou não amém? Olha só que forte. E no início também o homem escolheu a sua própria roupa. Olha para cá. E o homem escolheu a sua própria roupa. Mas Deus disse o que é para ele? Não. Amém ou não amém? No início o homem escolheu a sua própria roupa. O que Deus disse para ele através da roupa que ele escolheu? Deus disse não. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai vestir a roupa que eu escolhi. Então a roupa é algo escolhido por Deus, não é algo que o homem escolhe. Você não opta colocar a roupa que tu quer. É Deus que, olha para cá, determina o que você vai colocar. Amém ou não amém? É bíblico ou não é bíblico? Como que ele escolheu a sua roupa? Olha para cá. Como que ele escolheu a sua roupa? Né? Como que o homem escolheu a sua roupa? E no início Deus vestiu. O homem escolheu a sua roupa, a sua própria roupa. Mas Deus disse não, né? E no início, olha para cá, e no início, aí volta aqui, aí Deus disse não. Pastor, mas como Deus disse não? Não está escrito o verbo não ali? Tá, pô. O verbo não está ali. O verbo mudo, mas ele está ali. Amém ou não amém? Amém. O verbo está mudo, mas ele está ali. Está ou não está? Olha só. Quando que Deus disse não para o homem através das suas vestes no verbo mudo? Olha para cá. Deus disse assim, ó. E no início, eu fiz uma analogia do início, de início para início, ou seja, de coisas de categoria de coisa para coisa, formada no início. Amém? E aí Deus disse não com o verbo mudo, né? Por que eu digo verbo mudo? Porque não foi literalmente direto um não, né? Não foi diretamente o verbo mudo, não. Aí ele disse assim, no início, e disse Deus, vestirá as vestes que eu quero. Verbo mudo também, mas Deus disse isso. Disse ou não disse? Verbo mudo, Deus disse. Por que o verbo mudo? Porque ele disse, mas não foi dessa maneira. Amém, irmão? Amém. Não foi dessa maneira. A gente vai chegar lá. E Deus disse que, e no início Deus disse, vestirá as vestes que eu quero, não a que você escolheu. Então
Perdão. Então, além das vestes serem bíblicas, e Deus que escolheu a nossa roupa, né? E qual a base agora de que Deus escolheu a nossa roupa? Gênesis capítulo número 3, versículo de número 7. Deus que escolheu a nossa roupa. Amém? Foi Deus que investiu o homem. No início o homem se vestiu. Quando o homem caiu, ele mesmo colocou a sua própria roupa, o que ele queria usar. Ele foi lá e, olha para cá, e preparou a sua própria indumentária. E Deus disse o que para ele no início? Não. Ou seja, não. Agora eu vou definir o verbo. Não é essa roupa. Não. Não é essa veste. Não. Viu como é que Deus disse não? Agora o verbo mudo já não existe. Agora o verbo mudo já passou, né, a ser um verbo coexistente, um verbo atual. Deus dizendo, não é essa roupa, não é essa veste, não vestirá isso, né? Vamos lá, Gênesis capítulo número 3, versículo de número 7. Gênesis capítulo número 3, versículo de número 7. Gênesis 3, 7. Né? Estou aqui segurando, eu quero tentar acompanhar com você. Vamos lá. Rápido aqui. Já achei. Me ajuda na leitura. Né? Sabe que minha vista aqui passa. Vamos lá. Isso assim. Gênesis 3, 7. Olha só como é que Deus. Olha como é que aqui fala. No verbo mudo, quem escolheu as vestes? Hã? Não. Quem escolheu o primeiro foi quem? O homem. O homem escolheu a sua veste, não foi? E Deus disse o quê? Não. Olha como é que Deus disse não. Ó. Então foram abertos os olhos de ambos, ou seja, caíram, né? Comendo do fruto que não era para comer, caíram, né? Caíram, né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram o que estava e que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si, qual o nome? Aventais. Eles escolheram no início a sua roupa, a sua roupagem. Os homens escolheram, né? Eles escolheram, né? Adão e Eva escolheu, né? Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E Deus vinha o quê? Deus vinha conversar com Adão. Deus vinha trabalhar ali juntamente com Adão, para poder dar o nome dos animais, criar algumas coisas, né? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Por que Deus não deixou eles nu, né? Vamos lá. Porque estava nu no jardim e temi, né? E temeram e escondi-me. Versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Então, versículo 12, disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore do conhecimento. Versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que todas as bestas e mais que todos os
animais do campo, todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente a esta, e te fará, e te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, e Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor. Multiplicarei grandemente a tua dor. Isso, me ajude. A tua? Isso. Isso, segura aí. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore, de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo de número 18. Lê aí, igreja, me ajuda aí. E espinho segura aí. Versículo 20. E chamou Adão e o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor, quem fez aqui? Verbo 21, capítulo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher Eva. E a sua mulher o quê? De pele de quê? Fala alto. Então quem vestiu eles? Quem fez a roupa? Quem colocou neles? Então no princípio Deus criou os céus e a terra, e no princípio Deus criou as vestes. Amém? E Deus escolheu a indumentária de Adão e Eva. Quando eles escolheram, Deus disse: não é esta. Cozeram aventais para si. Deus falou: não, mata um animal e coloca, olha para cá, e faça túnicas, e os vestiu para tapar a sua nudez, Então como é que você vai dizer que a roupa não foi algo escolhido, separado por Deus para vestir, colocar no seu próprio povo? Amém ou não amém? Não é uma indumentária, olha para cá, apenas por uma questão de um costume, apenas por uma questão de uma ordem, é um mandamento. Foi algo escolhido por Deus, foi algo separado. Deus separou uma roupa específica. Já viu quando você separa uma roupa específica, uma ocasião específica? Deus separou aquela roupa específica para aquela ocasião. Aquela ocasião necessitava daquela roupa para tampar a sua nudez. Então você não pode andar nu. Deus escolheu a sua e a minha e a nossa e de todos. As nossas indumentárias. Foi Deus quem escolheu. Quando o homem escolheu, Deus disse não. Aí Deus foi lá e falou: não, tira isso aí, mata o animal, faça desse. Ainda deu a planta. Faça desse jeito. Faça túnica e vista, E Deus os vestiu com túnica, com roupa de pele, uma roupa firme que tampava seu corpo, a sua nudez. Amém ou não amém? Então Deus criou as roupas. Amém ou não amém? Porque muita gente não sabia disso, não, foi o estilista falando de tal. Não, foi Deus. Deus que deu sabedoria. Foi Deus que, olha cá, deu o discernimento para Adão, para ele poder matar um animal e daquela pele daquele animal, construir uma roupa para ele colocar.
Vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo 5. Deuteronômio 22, 5. Abre aí. A bicha já está. Deuteronômio, capítulo de número 'Entendeu? São palavras pensantes, amém? São ordens pensantes. Então por isso que muda de uma coisa para outra. Reparou? Não é como os evangelhos sinóticos. Se está num assunto, aquele assunto vai dando continuidade e bate no outro e vai quase a mesma coisa. E a referência não. Entendeu? Então é uma ordem aqui sendo dada a Moisés, amém? E para poder colocar uma lei para o povo. E essa lei, a ordem do Senhor, você está falando de diversos tipos de coisa, diversos tipos de assunto. E ali o Senhor vai falar aqui das vestes, né? Para que o homem o quê? Evangelista, o homem o quê? Não. Vista roupa de mulher. E a mulher não use roupa de homem. Então olha para cá. Isso aí é abominação. Olha só, porque é abominação ao Senhor. Então a mulher não pode vestir roupa de homem. A mulher não pode usar calça, nem calça nenhuma. A mulher não pode usar calça. A mulher não pode usar, olha pra cá, nenhuma indumentária que seja de homem, que é a abominação, né? E nem o homem usa roupa nenhuma de mulher. Isso é uma abominação ao Senhor. E o que a gente vê, né? A gente vê totalmente ao contrário. A gente vê abominações e abominações, né? Aí eu coloquei aqui. Deus está literalmente preocupando-se. Quando eu botar aqui os estudos, eu vou ter que colocar número 1, número 2, senão me perco aqui. Deus está aqui, Deus está literalmente preocupado com as nossas vestes. Por isso que Ele faz distinção das vestes do homem e das vestes da mulher. Deus faz distinção das vestes do homem e das vestes da mulher. Então, calça é coisa para homem. Amém ou não amém? Amém. Calça é coisa para homem. Tá? E roupa de mulher é roupa de mulher. Eu não vou abrir agora aqui porque a gente precisa andar. Vamos lá. Então, quando o homem colocava roupa de mulher, ou a mulher colocava roupa de homem, o Senhor disse para Moisés, através da lei ali, dos mandamentos, que aquilo era abominável. Era abominável. E depois entrou essa moda de colocar, da mulher usar calça, não é? Da mulher colocar roupa de homem, não é? O que tu mais vê aí, dependente, pode ser calça de lycra, pode ser calça. Primeiro que o diabo usou uma estratégia, o diabo não está entrando de qualquer maneira. Então ele usou uma estratégia para colocar essa roupa na mulher. E essa não é a roupa da mulher. Pastor, tem roupa da mulher? Tem. É bíblico? É. Qual a roupa que ela tem que vestir? Tem. Está na Bíblia. Está tudo aqui na Bíblia. Literalmente. Está tudo aqui. Né? Preciso mais rápido possível fazer o meu álbum. Está tudo aqui na Bíblia. Então vamos lá. Então Deus fez o que? Distinção. E se ele não estivesse preocupado, ele não fazia separação. Hoje, olha só, hoje, né, no verbo presente, hoje Satanás tem confundido os cristãos a perder a sua identidade com as suas vestes, né? Satanás tem confundido. Para o quê? Para pecarem contra Deus.
Aí você vai dizer, pastor, qual a diferença entre a roupa de homem e a roupa? Qual a diferença qual a diferença entre roupa de homem e de mulher? Se antigamente era tudo, se antigamente era só túnica, é mesmo? Será que antigamente era só túnica? É? Quem pode me afirmar isso aqui? É? Ninguém, né? Então vamos lá. Então vamos para a Bíblia. Então tem distinção da roupa de homem e da roupa de mulher. Porque se fosse tudo túnica, todo mundo ia... Todo homem ia estar o quê? De túnica e mulher de... E por que Deus está mandando você fazer distinção? O homem não vestir a roupa de mulher e a mulher não vestir a roupa de homem, porque isso é abominável. E agora, Renato, como é que tu resolve esse quebra-cabeça aí? Hã? Vamos lá. Né? Com certeza você vai dizer. E aí você vai dizer, vou repetir, aí você vai dizer, pastor, qual a diferença entre a roupa de homem e a roupa de mulher? Se antigamente era só uma, ou seja, era só uma indumentária, ou seja, túnica para todo mundo? Não, eu digo para você que não, né? Olha para cá, a diferença está em Levítico capítulo número 6, versículo 10. Abre. Levítico capítulo número 6, versículo 10. Vamos ver se tinha diferença de roupa de homem e roupa de mulher. Levítico capítulo 6, versículo 10. Todos acharam? Me acompanhem, me ajudem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, Levítico capítulo de número 6, versículo de número 10. Achou aí o breve lado? Leia, magistrado. Você que tem a voz mais aguda. Capítulo 6, versículo 10, Levítico. Pode ler. O sacerdote vestirá a sua veste de linho, revestirá as calças de linho. Segura. O sacerdote o quê? Não, o capítulo 1, o versículo 10, vai. E o sacerdote vestirá a sua veste. Isso, vestirá a sua veste. Olha só, e o sacerdote vestirá a sua veste. Aí, quem está mandando o sacerdote vestir a veste? É Moisés ou é Deus? É Moisés ou é Deus? É Moisés ou é Deus? Isso, Deus. Continua, né? Revestirá as calças de linho. Ah, e agora? Não tem distinção não? Segura aí. E vestirá a calça de? Mulher usa calça de linho ou mulher usava só túnica? Era só túnica? A gente vai chegar lá. É? Então você vê que tem uma diferença. Estamos no Antigo Testamento e está batendo uma coisa com a outra. Né? A lei está dizendo que o homem não veste a roupa de mulher. E nem a mulher veste a roupa de homem, está no mesmo. Né? Porque isso é abominável ao Senhor. E aí, a gente está lendo ali agora o Levítico dizendo o quê? Pastor, qual a distinção? Se tudo é túnica? Não, a túnica não. Né? Havia a diferença da roupa da mulher e do homem. Então, o que acontece aqui? Então, o sacerdote vestirá o quê? Vai, gente. O sacerdote vestirá a sua veste. Olha lá, de novo, segura de novo. E o sacerdote vestirá a sua veste, a roupa que está sendo, olha para cá, separada para homem. Antes de falar do ofício, vou falar do verbo homem. A roupa aqui está sendo a indumentária do homem, amém? Aí, qual é a indumentária do homem que o Senhor está mandando que eles vão ter que vestir? O sacerdote, né? E a congregação acompanhava também. Era diferenciada a roupa, a túnica de um sacerdote, a veste de um sacerdote, era diferenciada de quê? Cores, era diferenciada as de rei, era diferenciada as de governador,
né, a diferenciada, né, a de profeta, mas, olha para cá, era bem indumentária. Diferenciada é uma coisa, amém? Outra é outra coisa, tudo diferente. Né? Porque diferenciada? Tinha brilhos, tinha pedras, tinha isso, tinha joias, as vestiduras do sacerdote, do sumo sacerdote, não é? Então era diferenciada por essa questão. Mas a vestimenta do homem era essa aqui. Vai lá, continua aí. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho. Acompanha aí na sua Bíblia junto com ele. Vestirá as calças de linho. Vestir a calça de quê? De linho. Calça de quê? De linho. Isso, vai. Sobre a sua carne. Sobre a sua carne aí, irmão. E agora? Roupa não tem nada a ver? Roupa não é de Deus, vai tirar sobre a tua carne. Está vestindo o quê? Roupa sobre o seu espírito? Está colocando roupa no espírito, na alma? Coloca essa roupa, se veste aonde? E como é que alguém chega e diz que roupa não tem nada a ver? E como é que alguém chega e diz que Deus não escolheu roupa? Como é que alguém chega e diz que Deus não vestiu ninguém? Por que a tua mente fica encapetada, endemoniada? Por que você está usando blusão e nem sabe por que está usando blusão? Porque Deus escolheu para você essas vestes. Deus escolheu a calça de linho. Olha só, ele ainda fala o nome do pano. Calça de linho. Vai lá. Sobre a sua carne. Sobre a sua carne, continua lendo. Levantará assim, quando o povo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois vestirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, Aí, vai. e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O povo pôs sobre o altar, arderá dele, não se apagará. Tá bom. A gente não vai entrar no fogo, não estamos falando das vestes. Então você vê que o sacerdote, para ir colocar o fogo no altar, para entrar no lugar consagrado ao Senhor, ele tinha que botar uma veste diferenciada. E para tirar a cinza, tinha que colocar outras vestes. Olha só. Era roupa para diacho, filho. Era roupa para isso, era roupa para aquilo, né? Então, Deus não está preocupado com roupa, irmão. Deus não tem nada com roupa, Deus só quer o coração. Aí Deus está exigindo para cada função que o sacerdote vai fazer, vai para cá, um tipo de roupa, um tipo de veste, e a túnica e a calça de linho, e por cima daquela calça de linho tinha a sua túnica. Era a túnica por cima e embaixo a sua calça de quê? De linho finíssimo. Então, esse filme que tu vê de Jesus, essas coisas fiadas, que o cara está de túnica com a tanga, isso não existe não, filho. Por isso que Pedro não estava pelado de tanga não, Pedro estava com uma túnica, com uma tanga por baixo, com as pernas tudo de fora. Quando ele viu Jesus, ele pulou na água. Estava pelado, Pedro praticamente estava nu, estava com a roupa, possamos dizer, Pedro estava com uma roupa à vontade. Quando ele vê Jesus, ele corre de tanguinha, pula, né? Ele tem que pedir as vestes depois de novo, a túnica dele para colocar. É ou não é? Para colocar. Então nem as suas perninhas secas, né? Não sei como é que Pedro era, provavelmente Pedro era barrigudo, ele tinha as pernas finas, né? E aí Pedro pulou na água de tanguinha, se escondeu quando viu o mestre. Por que Pedro pulou na água? Se roupa não tem nada a ver, recebi o mestre de boa, peladão de cuequinha, e fazer o quê? O mestre está aqui, o mestre também é homem ou não é? Vou vestir minha roupa ao mestre, amém? Né? Homem com homem, quando está em algum lugar no ambiente, né? Pessoal de homem, o que ele faz? Não é? Um bota a roupa perto do outro, não é assim? Agora, por que Pedro pulou na água? Hein? Será que Pedro estava vestido adequadamente? E agora? E Pedro não era nada. Pedro não era nada. Pedro era apenas um pescador, um discípulo. Pedro não era nem apóstolo ainda, era discípulo. Só viraram apóstolo depois que Jesus ressuscitou, foi lá. Era um discípulo ainda. Tinha negado Jesus. Pedro estava praticamente desviado.
Aí Pedro, quando vê o mestre acaba, após a ressurreição, vai atrás dos discípulos e vai ter com Pedro. Pedro está pescando junto com Tiago, João, Pedro, Tiago e João. E ali, quando Pedro vê, Pedro está no barco. Obviamente, Pedro estava jogando rede, né? E tu vai ficar jogando rede de roupa, né, cara? Então, Pedro estava ali e falou: não, aqui não tem muita gente na praia, eu vou jogar aqui a rede, vou ficar à vontade aqui, para poder ter liberdade para lançar a rede, para não agarrar nada na minha túnica, na minha roupa, né? E aí, quando ele viu o Senhor, ele mergulhou na água, né? Então, a diferença da roupa do homem e da roupa da mulher, tem ou não tem? Diferente. Tem roupa diferente ou não tem? Deus exige veste para o seu povo ou não exige? Sim. Hein? Deus que escolheu as roupas para o seu povo ou não? Não, pastor, porque segundo a história diz que... Então você precisa ler a Bíblia. Segundo a história diz que o terno, que isso, que aquilo veio de fulano, ciclano, beltrano. Antes de fulano, ciclano, beltrano falar de roupa, Deus já tinha colocado, tapado um homem e uma mulher. Aonde? No início. Para quê? Já para não ter confusão. Porque o início é o início é a base do final. Amém? Então, se o início, olha para cá, se no início as coisas foram criadas, permitidas por Deus de uma forma totalmente espiritual, temerosa, com muita espiritualidade, tu imagina o final das coisas, como é que Deus vai levar à risca e com grande zelo. Vamos lá, a gente lembra Levítico, né? Aí eu coloquei aqui, então a calça não existe agora. Existe agora a calça? Não. Hã? Não. Mas muita gente não sabia disso. Se falar que sabia, está mentindo. Então a calça não existe agora. Vamos ao verbo não existe de agora? Fica melhor, né? Então a calça não existe de agora, né? Era de linho, né? Por que era de linho, né? Vamos lá. E era de linho. Não era calça jeans, José. O cara obreiro que botar calça jeans. Era de linho. Não era calça jeans. Deus não inventou calça jeans. Não era calça jeans, né? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui. E não era calça jeans. E não era calça mundana. E não era calça saruel, né? Mas uma veste. Mas era uma veste. Era veste. E era roupa escolhida. Era uma veste. E era uma roupa escolhida por Deus, tanto para o homem como para a mulher. Ou seja, era escolhida por Deus a roupa tanto do homem como para a mulher. Vamos lá. Aí substituímos a túnica que eu pulei aqui. Não era a calça jeans, não era a calça saruel, né? Era uma veste, era uma roupa escolhida por Deus, tanto para o homem como para a mulher, né? Você que coloquei aqui. Substituímos a túnica pela pele. Pela pele, isso. E essa é a única diferença, né? Substituímos
E essa é a única diferença. Vamos lá. Há 490 anos antes de Cristo, 490 anos antes de Cristo, né? Já surgiu a calça. Olha só, antes de Cristo, 490 anos antes de Cristo já surgiu a calça. Como é que pode? Já surgiu a calça, né? A calça de quê? De linho fino para o sacerdote. Amém? Então, olha para cá, a roupa não vem de agora, né? As vestes não vêm de agora. As vestes foi algo que foi dado por Deus para cobrir a nudez do homem. Amém? Para cobrir a nudez do homem, né? Vamos lá. E a calça foi feita para o homem usar, e não para a mulher. A partir de hoje, eu quero te dar um conselho. As calças não foram feitas para as mulheres, sim para os homens. Então a mulher não pode usar calça. Por quê? Está na Bíblia. Calça foi feita para quem? Para homem. Não foi feita para mulher. Então a mulher não pode usar calça. Vamos lá. Aí eu coloquei aqui. Isso aqui já é a estratégia do próprio diabo. Por mais feminina que seja, Satanás colocou feminina para passar desapercebida, né? Então, Satanás fez um protótipo da calça para as mulheres colocar, né? Fez um protótipo, ou seja, por mais que seja feminina a calça, né? Ainda assim não é uma indumentária para a mulher. Amém ou não amém? Amém. Satanás não podia sair chegando, né? De gaiata e sair colocando. Então ele falou, não, vou pegar esse aqui, vou fazer um molde, né? Diferente e vou, né? Encaixar no corpo da mulher, né? E aí olha para cá. Por mais feminina que seja, Satanás fez para passar desapercebido. Aí eu coloquei, e não é feminina. O que essa roupa é? Vulgar. Não tem nada de feminino. A calça é vulgar, né? Pastor, é vulgar? É. Lamentações, capítulo número 1, versículo 8 ao 9. A calça não é feminina, ela é vulgar. Amém, irmão? É sensual. Lamentações, capítulo de número 1, versículo do 8 ao 9. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém está com alguma dúvida? Amém? Renata, eu. E aí então, Renata? Achou? Capítulo de número 1, versículo do 8 ao 9. Jerusalém gravemente pecou. Isso. Lê mais alto um pouquinho, por favor. Jerusalém gravemente pecou. Por isso se fez instável. Todos os que a honraram a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e se voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador.
Tá bom? Tá bom? A sua imundícia está nas suas saias. Esse texto, irmão, esse texto diz sobre a queda de Jerusalém. E aí o Senhor vai falar que, né, as mulheres, as vestes das mulheres eram o quê? Saia também. É ou não é? Eram saias. E as suas imundícias estavam onde? Estavam nas suas saias. O quê? As suas vestes eram indecentes. Estavam usando vestes indecentes, mini saias, roupas depravadas. O Senhor falou: seus pecados estão nas suas vestes, estão nas suas roupas, nas suas indumentárias. Essa é a sua queda, essa é a sua destruição, Jerusalém. Vocês não se comportam, não se vestem como um povo pagão. Então, ou seja, as vestes que vocês deveriam estar usando, as mulheres, a saia que vocês deveriam estar usando, vocês não estão usando saias, e as suas imundícias. Por que Deus fala que as suas imundícias estão nas suas saias? Então, não é? Por que não? As suas imundícias estão em vós. O Senhor vai declarar nas suas saias. Pô, peraí, pastor, é literal. Isso tem como ser, pastor, isso é espiritual. Não tem como ser espiritual, isso é literal. Isso não é Apocalipse. Isso é uma carta para Jerusalém. Vai para cá. Isso é uma palavra do Senhor para Jerusalém, para o povo que havia transgredido a lei de Deus e cometeu um pecado, cometeu uma torpeza contra o Senhor. E aí o Senhor aponta onde está o pecado. Olha só, as suas vestes estão manchadas, estão sujas, a tua iniquidade, né? Os seus pecados estão nas suas saias, ou seja, estão como o povo de Israel. Os seus pecados estão aonde? Vocês criaram um bezerro de ouro, tiraram pingente, colocaram, né, os seus cordões e derreteram e fizeram, né, ali. Por que Deus não fala: não, o pecado de vocês estava sobre vocês, o pecado de vocês estava sobre as crianças? Não, o pecado de vós estava sobre as suas vestes, né? Sobre as suas saias, né? As suas saias estão manchadas, né? Então as roupas delas estavam manchadas. Provavelmente estavam o quê? Vulgar, a mini saia, aquelas saias abertas, não é? Aquela saia que mostra a coxa, que mostra tudo. Alguma coisa indecente ali estava fugindo do controle da vontade de Deus, que levou o Senhor a condenar as práticas e as obras das mulheres e também de Jerusalém. Amém ou não amém? Amém. Amém, irmão? Alguém tem alguma dúvida perante esse texto? Fala. O que o teu rodapé diz aí, Chico? Porque esses rodapés são rodapé vagabundo, né? Rodapé o rodapé é a interpretação do camarada que está lá do outro lado. Ele não tem a interpretação atual da Bíblia, ele coloca a interpretação que ele acha, né? Aí ele vai dizer: não, isso aqui é uma analogia, que não tem nada de analogia ali. Deus foi bem específico. As suas, o quê? Tá, estão onde? Nas suas saias. Tá? Não é um texto alegórico. Não é um texto, não, estão nas suas saias. Tá? Então, quando falando da nação, de algum ato que eles estavam cometendo, o Senhor falava especificamente. Qual era o pecado que estava acontecendo no tempo de Elias? A idolatria. A idolatria é que? A Baal. A idolatria a Azera. A deuses que eram levantados, né? A Baalins, né? A cultos, né? Feito com crianças. Matavam crianças, queimavam, se prostituía, jogavam no fogo. Então o Senhor estava condenando aquele povo. Vocês adoram a Baal, deixaram de adorar a Deus para adorar a Baal. Baal virou o Deus de vocês. Vocês servem uma estátua de Baal. Então Deus era específico para mostrar qual era o pecado do povo, da idolatria. Aí através da idolatria havia a prostituição, a promiscuidade, vinha a desonra a Deus, vinha, né, o negar ao Senhor, o abandono ao Senhor, vinha a apostasia espiritual, né? Mas Deus mostrava o pecado físico deles que eles estavam cometendo, né? Adoração, um inclinamento das suas adorações eram dadas a quem? A Baal. Então agora o Senhor está mostrando para Jerusalém, né? Aqui, que os pecados dessas mulheres, né, estão nas suas quê? Nas suas saias. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá.
Tem certeza disso? Vamos lá. João capítulo 19, versículo 23. Evangelho de João, tá? João capítulo número 19, versículo 23. Mini saia, saia colada, saia transparente. Aí vai pegar um teólogo carnudo, ele vai interpretar do jeito que ele quer. Por quê? Porque provavelmente a mulher dele utiliza, as filhas utilizam, né? Se ele não pode dominar aquilo, como é que ele vai pregar contra isso? Vai tirar a veracidade do texto, vai tirar a real do texto. Nem isso eles leram. Eles buscam história atrás de história, mas Bíblia ele não traz. Não, porque no século XVIII e no século XIX e não sei o que, eu estou preocupado com o século XVIII, estou preocupado com que Moisés estava, a lei que estava na mão de Moisés, estou preocupado com aquilo que Jesus falou, aquilo que o Senhor falou para a tua nação, aquilo que, a diferença do que Deus escolheu. Primeira coisa, a lei era um livro de regras, amém ou não amém? Um livro de regras, de mandamentos. Então tinha mandamento de tudo ali, de tudo, de roupa A, de B, né? De B a C a D, tinha mandamentos para tudo. Então não tem como nada ali, nada ser alegórico, tudo ali é literal. Tudo ali é literal. A única coisa, olha para cá, as únicas coisas no Antigo Testamento que são espirituais, né? Assim no sentido profético, que são profecias, são quando apontam para a pessoa de Jesus. E também são literal. Amém? São textos, como diz aí, intercambiáveis, textos que batem um com o outro, né? Ou seja, como Isaías falava do Messias sem saber quem era o Messias. Amém ou não amém? Estava fazendo menção de uma pessoa que nem ele mesmo conhecia, né? Então ali era algo, era uma profecia espiritual que só iria compreender lá na frente, né? Que a gente estava falando dele. Ou seja, só João pregando no Jordão entenderia o que Isaías falou. Nem Isaías sabia de quem ele próprio estava falando. Amém ou não amém? Ele sabia que estava falando de Deus, mas não Deus que ia se fazer carne, que ia habitar entre nós e que ia morrer pela nação. Porque Isaías estava muitos anos longe, né? Muitos anos longe de Jesus Cristo. Ele nem imaginaria que olha para cá, que aquele império tão grande ia ser derrubado, Babilônia, nada. Ele nem imaginava isso, né? Não tinha noção disso, né? Então ele não tinha noção. Nem Daniel, quando Daniel viu a estátua, né? E os reinos sendo destruídos e faria um reino maior, mas depois seria destruído também, que era o Império Romano, nem Daniel sabia. Eu vi uma estátua e seu peito era de bronze, não sei o que, teu pé era de bronze, seu peito era de barro, mas não sei o que lá, né? E ali você vê que nem ele mesmo sabia. Viu uma bola e derrubou e quebrou aquele reino, e o reino dividiu, isso, aquilo, né? Mas um reino mais forte se formou, e depois foi destruído também. Estava falando do Império de Roma, né? Que o Império de Roma foi a potência depois dos séculos. Amém? Vamos lá. João, capítulo 19, versículo 23. Pode ler, meu Jesus. Tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus. Não, presta atenção. Tomaram as suas vestes. Olha só. E fizeram 4 partes para cada soldado. Uma parte. Fizeram quantas partes? 4 partes. Vai. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo. Não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos só sobre ela para ver quem será isso. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz:
dividem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados fizeram essas coisas. Então, a diferença da túnica e da saia. Amém ou não amém? A diferença da túnica e do vestido. Tem saia, tem vestido? E aí, Ana? Tem saia, tem vestido? E tem túnica? A túnica de Jesus, olha só. Primeiro pegaram as suas vestes, né? Então a sua túnica estava provavelmente por baixo, né? Desse roupão que ele estava por cima da túnica. E a túnica de Jesus não. O que é uma túnica? A túnica não tem remendo. A túnica é um pano único, sem remendo nenhum. Não havia costura na túnica de Jesus. Não havia remendo de pano. Como é que pode? E agora? Foi colocada para ele. E era tão valiosa, era tão que eles lançaram a sorte para o soldado, para quem ia ficar. Provavelmente não era qualquer túnica, né? Vai ver a túnica de um morto, está toda ensanguentada. Rasgaram as vestes dele, mas a túnica ninguém tocou, ninguém rasgou. Lançaram sorte pela túnica. As vestes rasgou, né? Provavelmente era um sobretudo, né? Era um roupão acima dos ombros, né? Como se fosse uma capa, como os profetas usavam. Porque uma capa, parece que a capa do profeta era o quê? Era uma capinha que caía aqui, de chuva, era uma capa que rastejava no chão, filho. Cobria o profeta todo, e o profeta tinha uma roupa por baixo da capa. Você vai dar uma capa pelado? Estou dizendo, meu Deus. Né? Então Jesus, né, não andava de capa, mas tinha uma roupa ali, né? Então pegaram as suas vestes e rasgaram, olha só, vestes, e separaram em quatro pedaços. Pô, era pano para, meu irmão, não era pouca roupa. Então Jesus mandava bem preparado. Porque os sacerdotes, tu vê, sacerdotes como é que eles andavam? Com uma túnica e com um pano, né? Jogado, cobrindo, já viu os sacerdotes? Né? Ali, todo por cima do... E por baixo daquilo, uma túnica, parecendo o quê? Aquela... Lembra aquela saia de... Parece aquela saia de 3 panos, já viu? Era mais ou menos uma roupa parecida com essa. Ainda tinha uma calça. E agora? Não era uma túnicazinha e uma calça mirrada. Era roupa, era roupa no corpo de verdade. Outra vez, 4 soldados rasgaram suas vestes, dividiram entre eles, botaram no corpo. Um deve ter feito um vestido de deboche, o outro deve ter rodado aqui na perna, fez uma saia, o outro ficou abanando aquele pano como se fosse uma toalha, e o outro sei lá o que fez, né? Enrolaram neles. Agora a túnica, lançaram sorte. Pô, o soldado romano não ganhava mal. O soldado romano eram bem equipados. O soldado romano, eles, olha para cá, eles eram bem remunerados na época. Lançaram sorte. O que vai ficar? Pô, vai ficar com a roupa de um homem que foi espancado, a roupa toda cheia de sangue, a roupa toda, né? Uma roupa que já, né? E aí? Então lançaram sorte. E outra coisa que a gente precisa entender. Outra coisa que a gente precisa entender. Espancaram Jesus. Amém, amém? Amém. E aonde que lançaram a sorte? Ele estava onde? A caminho da cruz. Já tinha passado pelo período de quê? Do espancamento, do sofrimento. Já tinha passado pela mão de Carrasco. Provavelmente os Carrasco despiram ele. Isso aí, está no caminho do golpe, tá? Despiram ele, o espancaram, os soldados flagelaram o seu corpo e novamente colocaram as suas vestes e jogaram a cruz nas suas costas. E quando chegou perto do lugar, rasgaram as suas vestes, tiraram a sua túnica. Amém, meu amém? Né? Então, Jesus não ficava com essa tanguinha aí que você vê do super-homem. Essa não era roupa só de Jesus, não.
Amém ou não amém? Amém. E baseando-se nisso, a gente sabe que quando Arão vai subir a ponta do altar, o que acontece? O seu calcanhar aparece, não é isso? O Senhor faz o quê? Manda Arão descer, não é isso? Desce, que a tua nudez apareceu. Como é que pode? A calça subiu demais. Aí os caras estão usando calça colada, calça que mostra a sua sensualidade. Vamos lá. O que é esse telefone? Essa é a diferença da túnica e do vestido. Qual a diferença da túnica? A túnica não tinha costura. Quem entendeu isso? Você leu comigo ou não leu? Hã? Sim. Leu comigo ou não leu? Não, diferente de corte. Corte, claro que tinha. Como é que ele ia usar a túnica? Né? Era um pano único. Um pano próprio de um manto. Olha para cá. De um manto que não utilizou agulha. Olha para cá, linha. Era um pano único. Jesus era bravo. Jesus era terrível. Filho. Tinha um valor fora do normal. Então essa era a diferença. Né? Você com certeza tem um pano único. É um pano único. O teu tecido tem até costura, mas é um pano único. Tem remendo? O teu pano? A tua túnica não tem remendo. É um pano único. É feito uma roupa única. Já viu? Foi escolhido um pano único e é moldado para você. Né? Uma túnica única. A de Jesus era diferenciada. Né? Jesus já era espiritual, era sobrenatural. Para tu ver. Mas que Jesus ia usar uma roupa daquela com esse detalhe de usar uma túnica de um pano único, sem remendo, sem costura, né? Para quê? Qual o objetivo disso? Alguma coisa tinha espiritual, né? Algum significado tinha além só de uma roupa comum. Porque os soldados fizeram tanta questão. Então você usa uma coisa com a outra, você vai parando para entender a espiritualidade. Entendeu? Vai parando para entender a espiritualidade da coisa. Né? Então havia uma diferença na túnica e no vestido. E essa era a diferença da túnica e do vestido. A túnica de Jesus não tinha costura e ela era única. E ela era um tecido de pano único. Amém? Como a própria túnica é um pano único, a túnica tem costuras, mas o pano é único, né? A de Jesus não tinha costura nenhuma. Claro que naquele tempo havia muitas túnicas que tinham sido costuradas, mas Jesus era diferenciada de pano único. Tinham panos únicos que eram costurados e panos únicos que não eram, como o de Jesus. Amém? Era como se você pegasse uma cortina dessa aqui, ó, gigantesca, né? E olha pra cá, e abrisse um buraco nela, um pano valiosíssimo, encaixasse os braços, deixasse não cair. Cortasse só a ponta certinho, vai. Conseguiu entender, né? Sem fechar nada. Mano, era tão grande que ele desceu. Segurar os braços na cabeça, né? E cortou as partes, né? Dos pés, né? Porque senão ele ia pisar em cima do pano e ia cair, né? Você tem que ter a inteligência e raciocinar comigo. É tão fácil isso, questão
de lógica. Né? Vamos lá. Você é uma criança de 10 anos consegue entender isso. Né? Aí eu coloquei, a túnica tem costura, mas o pano é única e não tem remendo. Isso que tua túnica não pode ser uma túnica embaralhada, uma túnica. E José, pastor José tinha uma túnica de várias cores, mas o pano era único. O pano era especial. Amém ou não amém? Amém. O pano era especial. Amém? O pano era especial. Mas não tinha remendo. A túnica do sumo sacerdote Arão tinha várias costuras, pedras preciosas, bordadas, mas não tinha remendo. O que é remendo? Remendar é pegar um pano que não é aquele pano, remendar ali. Fazer um remendo, algo que foi remendado. Não. Então tinha enfeites na túnica de Arão, tinha pedras, tinha joias, né, ali no sumo sacerdote, mas o pano era único. O pano era único. Eu posso enfeitar minha calça aqui todinha, amém ou não amém? Mas o pano é único. Posso botar pedras, posso colocar, olha para cá, joias costuradas, posso fazer um monte de firula. Agora o pano é único. Agora eu vim emendar isso aqui com isso aqui. Isso aqui bate, isso aqui tá na coisa para outra.